qual é o legado que nós vamos deixar para a futura geração? Temos essa responsabilidade, conforme os salmos falam, que uma geração comunicará a outra geração os poderosos atos do Senhor. Porém, nós estamos vivendo, conforme a própria palavra de Deus, tempos difíceis, uma época de muitos estímulos, muitas vozes pastoreando os corações dos nossos filhos, e eles vivem debaixo de uma grande pressão, ideologias, pedagogias novas. Inclusive nossos professores cristãos estão sendo também bombardeados com novas formas de ensino, desconstruindo verdades que temos ensinado da sabedoria milenar da palavra de Deus. E nós percebemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Observe bem que há uma nota aqui de religiosidade, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Há esse contexto, inclusive no meio religioso, de padrões que estão cada vez mais distantes da palavra de Deus. Esse cenário mega, aqui em 2 Timóteo, é contrastado com o cenário micro, porque aqui em 2 Timóteo, Paulo está falando também de duas grandes mães, aliás, de uma avó, a Lloyd, e também de uma mãe, a Eunice, no capítulo 1, a partir do versículo 5, ele elogia Timóteo por ter uma fé não fingida que habitou primeiramente em sua avó e depois em sua mãe Eunice, e que ele está certo que habita nele também. Então, apesar de ter esse cenário de tempos difíceis já naquela época, e hoje de uma maneira muito mais amplificada, nós temos essas pressões, Paulo foca agora para Timóteo. Desse contexto maior, ele vem para um contexto menor e diz aqui no 2 Timóteo 3,10, no mesmo contexto, no mesmo capítulo, mas você tem seguido de perto meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseguição, a minha perseverança. É interessante como Deus usa outras pessoas, além da própria família, para potencializar o que nós aprendemos. Então, graças a Deus por usar outros pais, outras famílias que também influenciam nossos filhos, que também contribuem, porque nós estamos formando uma geração com outros pais que estão também direcionando os seus filhos. E ele continua falando para Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Queridos, quanta responsabilidade a nossa, não apenas de instruirmos, de passarmos conhecimento, mas de passarmos convicções para nossos filhos. E ele termina o capítulo falando da base, que é a própria palavra de Deus. Toda a escritura inspirada é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós temos pessoas, nós temos a palavra e nós temos o poder do Espírito Santo para nos ajudar a guiar a próxima geração.